Inês Sousa Real. Olá, bom dia. Bom dia. É a aula de Pilates da Sport TV. Vamos a isso. Ouvi dizer que também é uma das coisas que gosta, não é? Sim, bastante, sim. Muito bem. Já pratiquei há alguns anos, agora mais em casa do que no exterior, mas é um desporto também muito bom para a saúde e sobretudo para a coluna. Inês Sousa Real, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado falar aqui um bocadinho connosco. Aproveitar esta altura porque é um tema que às vezes, ou se calhar muitas vezes, passa despercebido e termos aqui a possibilidade também de falar sobre o desporto e começando precisamente por aí, que importância é que tem o desporto no programa do PAN? Obrigada, Rafael, pelo convite para estar aqui, é um gosto. Para o PAN, o desporto tem uma visão e tem uma importância muito relevante naquilo que é a qualidade de vida das pessoas nas suas diferentes fases de vida, porque tem havido uma aposta do Estado, sobretudo do desporto, até ao ensino básico e secundário, depois no ensino universitário e até na vida ativa, nomeadamente na laboral, não se aposta naquela que é a dimensão desportiva, incentivando, por exemplo, as empresas e o próprio Estado a terem boas práticas para os funcionários que permitam conciliar a vida laboral com a prática desportiva, e é esse o paradigma que queremos mudar. E precisamente ao encontro daquilo que diz, numa década baixou o número de portugueses que atingem os níveis de atividade física recomendados pela OMS e, segundo os dados do último Eurobarómetro do desporto e atividade física, Portugal é o país da União Europeia com pior atividade física. Também o Instituto Nacional de Estatística aponta a falta de tempo como aquilo que explica estes números, mas afinal de contas o que é que temos de fazer, o que é preciso mudar para estes números também serem diferentes? Nós não nos podemos esquecer que temos aqui duas dimensões, a prática desportiva profissionalizada, e aí precisamos também de investimento e de não deixar, sejam as associações, as federações, de alguma forma descapitalizadas daquilo que é o apoio público do ponto de vista da sua atuação e até das competições internacionais, mas também daquilo que é a prática não profissionalizada, ou seja, no nosso dia-a-dia o desporto tem que fazer parte das nossas vidas e isto implica investirmos nos equipamentos públicos. As cidades têm que estar preparadas para ter espaços onde não tenhamos apenas verde como aqui estamos hoje, mas também equipamentos desportivos, zonas que possam ter piso confortável para as caminhadas, para a corrida. No ensino superior, ter um período também dedicado à prática desportiva e fazer parte também dos conteúdos que são dados, tal como temos até o ensino secundário, e mesmo a nível laboral é fundamental também termos um espaço dedicado àquilo que possa ser a conjugação, por exemplo, à hora do almoço para a prática desportiva, ou até mesmo permitir, e quando falamos até nas semanas de trabalho mais curtas, e o PAN tem defendido a equiparação das 35 horas semanais do ponto de vista laboral entre o privado e o público, para que precisamente as pessoas possam ter mais tempo para viver e, consequentemente, para a prática desportiva. Inês Sousa Real, porquê aqui o jardim do Campo Grande? Eu costumo vir caminhar e correr aqui para este jardim, nem sempre tenho o tempo que desejaria para essa prática, mas sobretudo depois de ter partido o ombro, demorei algum tempo a recuperar da lesão e tive que parar com o Pilates, mas depois, assim que tive maior capacidade, comecei a fazer caminhadas mais lentamente, ir acelerando o passo, e assim permite-me não só conectar com a natureza, como a zona da cidade também que me diz muito, que eu sou lisboeta, nasci e cresci aqui em Lisboa. Tem falado muito da questão da educação e, olhando para o início, no fundo, também é preciso reformular aquilo que é o desporto escolar e o desporto universitário. Sentimos que aqui tem havido de facto muitas falhas. Temos que olhar para o país e perceber que nem todas as escolas têm equipamentos para a prática desportiva, nem todos os municípios têm os mesmos meios que permitam até identificar talento, identificar e permitir aos jovens e às nossas crianças o acesso até a uma maior diversidade de desporto, mas isso implica haver aqui um maior esforço e um maior investimento, até de forma concertada entre os municípios, as juntas de freguesia e o Estado, para podermos utilizar os equipamentos existentes ou promover a criação destes equipamentos onde eles não existem. Estamos a falar de caminhadas, de pilates, mas também podíamos estar a falar de balé. Balé, trampolins. Eu durante muitos anos, quando era mais nova, fiz balé clássico, até mais ou menos aos 16 anos, e um pouco antes tinha feito também trampolins. Era uma grande paixão que eu tinha, que não pude depois continuar, não tinha mesmo tempo para fazer tudo, mas adorava os trampolins e adorava também fazer esse tipo de desporto. O balé como é que surgiu? Eu fiz durante muitos anos no Lisboa Ginásio Clube Português
desde muito pequenina. A minha mãe inscreveu-me no balé e, portanto, e depois fiz até praticamente a minha adolescência. Só quando entrei para a universidade, de facto, a tal questão que falávamos há pouco, a dificuldade de conciliarmos aquilo que é a vida, seja ela estudantil, seja profissional, com a prática de exercício físico. Mas durante muitos anos fiz balé clássico, gostava muito e ainda hoje tenho isso muito presente na minha vida. Gosto muito de dançar, gosto muito de música e ainda está muito presente em mim o facto de ter feito tantos anos de balé, porque acho que é absolutamente fundamental nós conciliarmos aquilo que é a nossa vida pessoal com a atividade desportiva, ainda que seja um desporto mais suave como o balé. Claro. O PAN também gostaria de ir mais longe naquilo que é o programa olímpico e o programa paralímpico português? Sem dúvida, não nos podemos esquecer que a questão da inclusão é absolutamente fundamental e mesmo a prática desportiva não tem sido uma prática tão inclusiva quanto se desejaria, sobretudo para as pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, para quem tem deficiência é fundamental termos aqui também respostas e até mesmo um maior financiamento naquilo que diz respeito à participação nas grandes competições. Naquilo que diz respeito à participação dos nossos atletas nas competições internacionais, seja nos Jogos Olímpicos, seja até mesmo noutro tipo de competições, o Estado português tem tido um subfinanciamento crónico. Muitas das vezes os próprios atletas têm que pagar do seu bolso para participar destas competições e para o PAN isto não faz absolutamente sentido, absolutamente nenhum. Depois também temos aqui uma grande disparidade de género, porque muitas das vezes quando falamos de competições masculinas, seja por força das publicidades, seja por força até da característica de algumas participações, como é o caso do futebol, há muito mais financiamento até por força daquilo que é a publicidade do que em relação àquilo que é o equilíbrio. Por exemplo, somos para outras áreas, como é o caso do handball ou do basquete, entre outros exemplos. Depois pensamos também no pós a fase profissional, que é algo que também tem ficado sempre muito esquecido, em particular para as mulheres, que é uma saída profissional após a vida ativa, digamos, desportiva. É por isso que o PAN, nesta legislatura, conseguiu introduzir cotas de género nas federações para as mulheres, mas também naquilo que sejam as instituições representativas, mas queremos ir mais longe, queremos pensar naquilo que possa ser a necessidade de adequar maiores soluções para a dita reforma da vida ativa do ponto de vista profissional, para termos também mais oferta para todos os géneros. E futebolisticamente falando, como é que um pai do Benfica, a mãe do Futebol Clube do Porto e a Inês Sousa Real do Sporting? Os meus pais contam e é muito engraçado que iam para os jogos do Porto e do Benfica e eu era uma catraia, era muito pequena e gritava Sporting, e portanto isto é uma paixão inexplicável. Mas mostra que lá em casa há diversidade, ou seja, sempre cresci, tenho um irmão do Porto e outro irmão também do Sporting, portanto o Sporting estamos empatados na verdade, sim, não é? Mas de facto os meus pais sempre levaram aos jogos e gostávamos sempre muito de participar e incentivaram sempre a que participássemos da vida desportiva, seja assistindo, seja praticando. Também o meu irmão fez judo durante muitos anos, eu ainda tentei, mas por acaso não foi assim uma área que me puxasse tanto. Não puxou. Mas sempre praticámos todos muito desporto na nossa vida e na parte de futebol foi algo que já veio comigo, lá está a onda verde sempre presente na minha vida, agora na política, mas também naquilo que é a paixão futbolística. Muito, e sofre muito a ver o Sporting? Ainda acompanha? Quando era adolescente sofria mais, houve uma fase mesmo ali até 2001, ou seja, em que efetivamente tinha mais disponibilidade para ir aos jogos, ia também muito aos da seleção, também fui sempre muito aos jogos da seleção. E há pouco falou de futebol e Pedro Proença, na tomada de posse como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou críticas, pediu que se baixasse o IVA de 23% na venda de bilhetes para os jogos. O PAN também defende que deve haver essa redução, por exemplo, para os 6% que já existe na cultura. Nós não, aliás, uma das críticas que fizemos a este governo, para nós é inaceitável que o governo tenha tido como prioridade baixar o IVA das touradas e que deixe de fora a verdadeira cultura ou desporto. Nós precisamos de garantir que, sobretudo nas atividades, como referi, que têm menores fontes de financiamento, que possa haver uma baixa do IVA, porque isso poderia ajudar, sobretudo, os clubes mais pequenos que precisam, como referi há pouco, de ter outras fontes de financiamento que não apenas o dos jogos sociais. Também foi tema na Assembleia da República recentemente a questão dos benefícios fiscais que existiam para os futebolistas que passaram por Portugal, saíram e que aqui podiam regressar. Por outro lado, também há a questão do IRS jovem, que acaba por beneficiar futebolistas ou jovens futebolistas. Neste ponto, qual é a posição do PAN? Não nos faz sentido que alguém que possa ter ordenados milionários possa beneficiar de um IRS jovem. E sabemos que a maioria dos desportistas portugueses não está nesta circunstância. Sabendo que a maioria dos
desportistas portugueses não está nesta circunstância, acreditamos que é precisamente para estes escalões que o IRS Jovem deve funcionar e deve chegar. E por isso mesmo é que o PAN pediu até que houvesse uma maior redistribuição desta medida e um alargamento a jovens que possam ainda residir à casa dos pais e pertencer ao seu agregado familiar ou que já estivessem na vida ativa e que por essa razão não fossem beneficiar do IRS Jovem. E portanto a nossa medida infelizmente foi rejeitada pela maioria parlamentar, mas esperamos que na próxima legislatura se consiga efetivamente fazer esta alteração. Está confiante para esta temporada? Nós tivemos aqui uma grande perda com o Ruben Amorim, não é? E vamos ver, é assim, ainda neste momento ainda está tudo em aberto, ainda podemos vir a ser campeões e portanto eu espero que no fim de semana de 18 de maio eu tenha 2 vitórias. É por um lado o Sporting ser campeão a 17 de maio, os benfiquistas e portistas que me perdoem, não é? Mas acho que também a sinceridade também faz parte da vida pública. E também um grupo parlamentar no dia 18 e portanto seria um fim de semana com uma dupla vitória e portanto espero pelo menos ter esses 2 golos, essas 2 vitórias, um grupo parlamentar a dia 18 e o Sporting ser campeão a 17.